4h41, Zaidan, morreu hoje o prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, aos 77 anos. Ele estava internado desde o dia 13 de janeiro, 2 dias depois de tomar posse virtualmente para o segundo mandato. Foi uma das várias internações e intervenções pelas quais o Fouad Noman passou ao longo dos últimos meses, principalmente. Ele que tratava um câncer no sistema linfático, um linfoma não Hodgkin, descoberto em julho de 2024, quando ainda era pré-candidato à reeleição. Passou por cirurgia, continuou em tratamento, mas a saúde dele se debilitou e provocou novas internações. Causa da morte foram as consequências, né? As causas da morte foram as consequências das complicações desse câncer. O Fouad sofreu uma parada cardiorrespiratória ontem à noite, foi reanimado, mas estava respirando com ajuda de aparelhos. Segundo os médicos, estava com insuficiência renal aguda e entrou em choque cardiogênico, que é quando o coração não consegue mais bombear o sangue para outros órgãos. O Fouad Noman, que vai ser velado amanhã no saguão da Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo a Prefeitura da capital mineira, o velório será aberto ao público. Com a morte de Fouad Noman, assume definitivamente o cargo o Álvaro Damião, que era vice do Fouad em BH, viu, Zaidan? Diferente, né? O Fouad Noman era do PSD e o Álvaro Damião do União Brasil. Mas a situação era crítica, né? Desde o início de janeiro, logo depois da posse. Foi um cenário muito difícil, os médicos lutaram ali bravamente durante todos esses meses, mas o quadro dele era muito, muito difícil, 77 anos, um humor agressivo, né? E ele acabou falecendo. E agora o Álvaro Damião, que antes disso era vereador em Belo Horizonte, não é uma figura conhecida nem no estado, ele é muito conhecido, é conhecido em Belo Horizonte, agora, claro, ganha projeção, pelo menos no estado, como prefeito de Belo Horizonte. Mas já havia, desde o início de janeiro, esse risco era claro, né? Esse risco já estava dado, né? É verdade, ele até teve uma melhora, né? Depois de um estado bem complicado, algumas semanas, e faleceu hoje. É interessante, Zaidan, porque é um caminho muito parecido com o do Bruno Covas aqui em São Paulo, né? Porque o Fouad também herda a prefeitura quando o Calil deixa, né, a prefeitura de Belo Horizonte para concorrer ao estado de Minas Gerais, ao governo do estado, contra o Zema nas últimas eleições. Não ganha, o Fouad assume a prefeitura, dá sequência ao trabalho e aí, tratando um câncer, como era o Bruno Covas aqui em São Paulo, é reeleito e meses depois, logo na sequência do início do segundo mandato, acaba morrendo por causa da doença. Que coincidência trágica, né? Sim, sim. O Bruno Covas, ele sabia dessa situação, né? Ele sabia que convivia com o risco. O Fouad Noman também, com uma idade muito mais avançada, ele era bem mais velho que o Covas, também sabia, mas tinha esperança, né? Porque ele havia melhorado ano passado, conseguiu disputar o processo eleitoral, participou de debates e teve, inclusive, momentos ali bem exigentes, né, na campanha, e ele conseguiu encarar tudo, então parecia bem, porque o problema, claro, já existia, mas ele parecia bem que conseguiria ser prefeito de Belo Horizonte, aí com o mandato seu, né, que ele teria conquistado nas urnas, e conquistou. Mas em janeiro a situação já mudou completamente. Pois é, muito triste. O Fouad Noman, que deixa esposa, 2 filhos e 4 netos, morreu nesta quarta-feira.